Olá pessoal, bom dia aí, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo hoje aqui sobre... Algumas pessoas me pediram sobre o dia a dia de um procurador da fazenda. Vou contar desde quando você ingressa, né, do primeiro dia, até quando você vai ter a escolha da lotação e o exercício dentro da lotação do procurador. Então, depois que o concurso termina, todas as etapas foram concluídas, prova objetiva, discursiva, oral, aí sai a nomeação, aí eles fazem uma espécie de curso de formação aqui em Brasília, que é na ESAF, que fica até um pouquinho afastado de Brasília. E aí na ESAF tem um curso de uma semana, salvo engano, uma semana, talvez 10 dias. Aí você já vai estar nomeado e para isso vai estar já... Inclusive entra já ali na remuneração essa semana. Mas esse curso de formação eu critico bastante porque eles não mudaram o formato, porque eles ficam dando muita a estrutura da PGFN, falam sobre palestras muito teóricas e pouca coisa prática. A gente até brinca que no curso de formação a gente não viu nenhuma CDA. A gente perguntou, pô, cadê a CDA, que é a certidão de dívida ativa? Cadê? Mostra, eu quero ver. E realmente eles fazem muita teoria e pouca prática. Assuntos avançados de execução fiscal que você não encontra no dia a dia. O curso de formação que eles fazem tinha que ser um curso ensinando você a mexer nos sistemas, porque para você exercer a função de procurador, você tem acesso a alguns sistemas, verificar se a pessoa tem imóveis, verificar dívidas, um monte de sistemas que você mexe no dia a dia lá da PGFN, que você não faz curso, não aprende isso em lugar nenhum, mas eles não ensinam essa parte prática. Isso realmente falta. Mas aí quando você, no último dia do curso de formação, vai sair ali a sua lotação, onde você vai realmente trabalhar, e aí é critério realmente de classificação no concurso. Na época, na minha turma de nomeação, eu fui lotado Mato Grosso do Sul, eu mais 4, 5 pessoas, salvo engano, e fomos para lá. Chegamos lá, teve uma reunião com o procurador-chefe da época, cada um escolheu a sua sala e foi tipo assim, ó, tá aqui a sua sala, seus processos, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Mas no começo eu falo que é um pouco assustador, porque você tem um volume de processos, aí você tem que aprender a mexer em todos os sistemas, fazer senha para mexer nos sistemas, conhecer as pessoas, conhecer o órgão da PGFN, fazer toda a estrutura ali, e isso vai levar uma semana mais ou menos, até a senha ficar pronta, aquela coisa toda, arrumar a sala, e os processos vão chegando, e aí até você aprender a mexer com o processo ali, como é que tramita a execução fiscal. Às vezes tem uma exceção de pré-executividade, chega recurso, e a execução fiscal da Justiça Federal, Justiça Estadual, multa eleitoral, várias multas aí que vão entrar nessa dívida ativa aí, a gente vai cobrando. E no começo realmente é um pouco assustador. Eu lembro que eu trabalhava muito na PGFN. No primeiro mês, pelo menos assim, era cerca de 10, 12 horas por dia. E era muito tumultuado para mim, por quê? Porque eu tinha que trabalhar bastante e ainda tinha que ficar procurando apartamento para morar, levar a família, porque eu até conto depois para vocês que eu fiz uma coisa que não era muito aconselhável. Eu já mudei de cara com a minha família toda. Tava eu, a minha esposa, a gente estava com 2 filhos e estava grávida do terceiro. Eu já tenho 4 filhos, depois veio o 4º filho, mas foi bem tumultuado, que era procurando apartamento, não tinha levado o carro ainda, estava lá usando táxi, gastava uma grana, que lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, são caras as coisas. Então realmente foi bem tumultuado nesse início. Mas aí a gente, então, voltando ao assunto aqui, deixa eu parar aqui o carro um pouquinho, tô chegando aqui na PGFN, aqui em Brasília. Só dar uma paradinha aqui. Então o que acontece? Aí a gente cai lá na unidade,
e a gente cai na unidade, e a gente começa a trabalhar. Então aquele monte de execução fiscal, muito processo, e às vezes as execuções fiscais vêm só um processo fininho, às vezes em várias execuções contra o mesmo devedor, aí você pede para reunir os processos, pede para não reunir, cada execução está de um jeito. Uma coisa que me preocupava muito lá no começo era que realmente acontece de chegar muita execução já prescrita pela Receita Federal, manda para a PGFN para cobrar, tinha muito disso, ou então a prescrição ocorria no meio do processo mesmo fiscal, e os advogados alegavam muita prescrição, muita mesmo. A prescrição, então a decadência lá no início, e nesse caso a gente ficava muito no receio, que era prescrição e decadência ali tributária às vezes era 20 mil, 30 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões, 3 milhões. E eu pensava, nossa, como é que eu vou reconhecer a prescrição nisso aqui? Reconhecer que o Estado não vai cobrar aquele valor. A gente ficava inseguro, porque tinha que pegar, às vezes, o processo administrativo lá no arquivo, verificar, e o processo administrativo fiscal é muito confuso, eles não tramitam assim do mesmo jeitinho. E aí ficava no receio, mas depois você começa a pegar o jeito ali, pegar a manha, você vai vendo, e aí você realmente vê que muita coisa realmente está prescrita. E para reconhecer a prescrição é um pouquinho complicado, tem que reconhecer no processo, fazer depois um processo administrativo, reconhecendo. Então você cai ali naquele turbilhão, no começo realmente é complicado. Quem já trabalha com o processo tem mais facilidade. Tinha um dos colegas nossos, que era o Carlos, ele já era procurador federal, então ele já tinha muita habilidade em trabalhar com o processo, então ele foi o que pegou o ritmo mais cedo. Eu também já trabalhava com processo no STJ, então estava acostumado a mexer com processo, e tem aquela dica, né? Processo você vê de trás para frente, né? Para você ver aqui a última fase. E tinha um colega lá que ele era da CGU, ele não mexia com processos judiciais. Aí ele queria pegar o processo inteiro, ler do início até o final todos os processos. A distribuição para ele acumulou demais, o chefe teve que redistribuir o processo dele várias vezes para a gente. Porque a gente falava assim, olha, Marcelo, pega o processo de trás para frente, não é o processo todo do início, você vai vendo de trás para frente, você consegue entender. E eu lembro que até ele não ficou na carreira porque ele acho que não gostou, teve que sair da cidade, não pegou o ritmo legal, mas depois as coisas vão se encaixando, no primeiro, no segundo mês, até você pegar realmente ali a manha, o jeito de trabalhar é um pouquinho confuso, mas depois as coisas vão bem. Na unidade, lá em Mato Grosso do Sul, isso se repete em várias unidades também, com algumas modificações, cada unidade tem autonomia para escolher como é que vai ser. Tem a divisão, uns trabalhavam só com execução fiscal, outros só com defesa. Execução fiscal, a unidade entra e a gente vai tocando a execução fiscal. Pede penhora, pede arquivamento, pede para redirecionar a execução fiscal, é só execução fiscal mesmo. E o outro pessoal mais antigo, que deve ser melhor trabalhar, com a defesa. Então o particular entra com uma ação contestando a atuação da Receita, da PGFN, e eles vão fazer a defesa no processo. É um processo que está tramitando, processo de conhecimento, e eles fazem a defesa, entra com uma ação anulatória de débito, ação anulatória da dívida, aí o particular entrou com a ação, e eles fazem a defesa. Então, nesse caso, fazem a defesa, tem a separação. Tem algumas unidades que não tem a separação, todo mundo faz tudo, faz execução e faz defesa. E quando eu estava na PGFN Mato Grosso do Sul, sempre trabalhei com a parte da execução fiscal, não cheguei a trabalhar com a defesa. E também tem nas unidades, depende do tamanho, um procurador, 2 ou mais procuradores que vão trabalhar com a parte administrativa, dar um parecer em licitação, dar um parecer sobre servidor público, sobre as situações administrativas, que era a área que eu queria ter ficado, mas como eu tinha acabado de entrar, também não tinha como. Fiquei um tempo lá em Mato Grosso do Sul, depois consegui a remoção para Brasília, e quando você vem para Brasília é um outro mundo. Por quê? Nas unidades é basicamente execução fiscal, ou é execução ou é defesa, e alguns procuradores trabalham na parte administrativa com pareceres.
não tem muito o que mudar. Em Brasília, você tem essa parte, execução, você tem a parte de defesa, só que você tem várias coordenadorias na PGFN, onde você pode exercer várias funções. Inclusive, até quem não gosta de tributário aqui vê uma nova perspectiva, porque, inclusive, tem colegas que entraram na PGFN e falaram assim: Gustavo, eu não gosto de direito tributário, eu não gosto e tal. E tem gente que passa um concurso, não gosta, mas sabe um pouco de matéria e consegue passar. E só realmente em Brasília que consegue trabalhar em áreas que não sejam diretamente com o direito tributário, em razão das várias coordenações que tem. Coordenação para quem gosta mais de direito processual civil, tem várias coordenações em áreas de direito administrativo, que eu trabalhei em várias delas. Vou explicar depois um pouquinho o que eu faço hoje. Mas aqui é diferente, porque tem várias coordenações que atuam em vários setores assim, inimagináveis, que a gente nem imagina que seja da PGFN, e tem a execução e a dívida. Quando eu vim para cá, aí eu fui lotado na CAF, que é a Coordenação de Assuntos Financeiros, coordenação muito estratégica, dentro da PGFN, auxilia muito o Ministério da Fazenda, muita reunião com o Banco Central, assunto muito específico sobre direito financeiro, trabalha muito com a lei de responsabilidade fiscal. É muito interessante porque a gente vê várias leis que saem, várias atuações do governo que passaram ali pela CAF. Fiquei lá durante 1 ano, mais ou menos. Depois saí, fui para uma coordenação que eu fiquei durante 5 anos, que é a CAIS, Coordenação de Assuntos Societários. Uma coordenação bem pequena, mas eu achei muito proveitosa porque lá trabalha com empresas estatais. Eu caí na minha área, que era trabalhar com o direito administrativo, empresa estatal. Mas é mais na parte societária. Para quem gosta de direito empresarial, é muito bacana, porque é o direito realmente ali empresarial com um pouco de direito administrativo. Nesse caso, então, trabalha com a nomeação de dirigentes, com reestruturação de empresa estatal, trabalha faz assembleia, porque quem representa todas as estatais que são vinculadas ao Ministério da Fazenda, quem faz a representação ali, a atuação é a PGFN. Então a gente faz os pareceres que vão votar nas assembleias, a gente vai nas assembleias, viaja, vota em nome do ministro, discute os assuntos ali na assembleia, tudo pautado antes por decisão do ministro. Então foi muito bom ficar lá durante 5 anos. Hoje eu estou na coordenação de ética e disciplina, trabalho com processos disciplinares em comissão disciplinar e também fazendo pareceres de comissões que vão para a decisão do ministro, que é quando vai aplicar a suspensão a mais de 30 dias ou então a demissão. Já estou lá tem 2 anos, estou aprendendo bastante direito administrativo, disciplinar, mas você encontra na PGFN aqui em Brasília várias coordenações. Pessoal que vai ficar mexendo só com dívida de FGTS, pessoal que vai trabalhar só com a defesa e tem uma coordenação de processo civil ali que é fantástico. O pessoal sabe muito processo civil, que vão criando teses para a defesa da PGFN nos processos. Tem a CAT, que é a Coordenação de Assuntos Tributários, que ali realmente quem gosta de tributário tem um mundo, que é um mundo ali que você pode atuar em várias frentes, na parte de pareceres, na parte de criar teses que vão subsidiar a função dos procuradores em cada localidade. E sobre a parte da PGFN, do dia a dia, você não tem nas unidades cobrança de horário, porque você tem os seus processos e você vai ter que fazer os seus processos, a sua responsabilidade. Então é raro você ver alguém cobrando o horário, mas você tem a sua responsabilidade. Se você não tiver organização, a palavra é essa, organização com seus processos, você se enrola e fica complicado. Organização, não tem cobrança de horário, há liberdade nesse ponto. Nas coordenações aqui em Brasília também não tem a cobrança do horário, mas tem trabalho para fazer. Algumas coordenações tem muita reunião, tanto na CAF que eu trabalhei, quanto na CAIS, era reunião, toda semana tinha uma reunião, às vezes até mais reuniões. Uma coisa que eu não gosto é reunião, porque eu acho que toma tempo demais. Na coordenação que eu estou hoje não tem reunião, às vezes um advogado quer falar sobre um processo, a gente vai lá, conversa, mas basicamente não tem reunião, então eu tenho muita liberdade de fazer o meu horário ali, tocar o processo e vamos embora. E temos também hoje, que está em larga escala na PGFN, o teletrabalho,
que toda unidade, não nos estados, porque tem já o processo judicial, a pessoa já não tem horário, mas nas coordenações tem muita coordenação que tem o teletrabalho. E aí a pessoa realmente fica em casa, recebe os processos, as consultorias via e-mail, chega lá, tem acesso, manda o parecer. Eu tenho colegas aqui na minha coordenação que estão morando fora de Brasília e faz o processo todo virtual. Estão em teletrabalho. Eles criaram na PGFN uma unidade virtual. É uma unidade da PGFN que trabalha com o processo judicial, você fica lotado lá, só que na verdade a unidade nem existe fisicamente, é tudo virtual. Você pede remoção para essa unidade virtual, você fica lotado lá, os seus processos chegam lá na sua caixa, você libera os processos, mas ela não existe fisicamente. Então isso é muito bacana porque você tem e resolve uma questão na PGFN que é a tal da remoção, que tinha muita discussão judicial. O cara estava numa cidade, não gostava, entrava com ação judicial, o juiz mandava remover o cara e aí ficava aquela bagunça. Então, unidades virtuais, onde tem a unidade, tem procuradores, mas é tudo virtual, as pessoas nem se encontram, é só via ali, contato se tiver, via ferramentas, sistemas, WhatsApp, mas ela não existe fisicamente. É muito bacana isso, que é uma evolução que a gente está tendo. Você poder trabalhar aonde você quiser, no local que você quiser. Teve até uma decisão judicial que foi que uma procuradora em teletrabalho, ela ia morar fora do país, houve ali uma espécie de... tentaram barrar na via administrativa, ela entrou judicial e falou que pode mesmo você em teletrabalho morar fora do país. Ela estava morando fora do país, acompanhando uma pessoa da família que estava fazendo um curso fora do país. Então isso é muito interessante. Mas esse é o dia a dia de um procurador, é chegar no trabalho ali, pegar os seus processos, começar a fazer, pegar, se for na consultoria, pegar as consultas que tem, começar a responder, fazer o parecer, entregar. E é bem bacana o trabalho para quem gosta de direito tributário, principalmente, tem um universo muito grande. Para quem não tem tanta afinidade com o direito tributário, tem com outras matérias, que é o meu caso, direito administrativo, também há um universo muito grande para se trabalhar. Agora, com outras matérias, o constitucional está sempre envolvido, né? Agora, com outras matérias, civil, ambiental, essas matérias realmente não tem muito espaço, mas direito processual civil tem muito, tributário tem muito, administrativo tem muito, financeiro tem muito, as matérias mais de direito público tem bastante coisa para quem gosta dessas matérias. Então, ficou o vídeo até um pouquinho longo, mas espero ter feito um resumo bem rápido como que seria a atuação e o dia a dia de um procurador da Fazenda. Não está inscrito no canal? Se inscreva aqui no canal, se inscreva para você receber notificações, que o YouTube hoje não manda notificação, não manda o vídeo para todo mundo. Então, para receber notificações, deixe um comentário para poder fazer novos vídeos sobre essa função de procurador da Fazenda. Fechado? Falou, galera!